O Estado de Israel não tem absolutamente nenhum direito de existir por causa da religião. A religião judaica e a cristã são nulas e sem valor. A terra é islâmica. Os judeus não são uma nação e, de qualquer forma, eles têm que viver sob o jugo do Islã. Nós, aqui no Oriente Médio, eu descreveria como a cratera do vulcão, Israel. Se você olhar o mapa grande, estamos localizados no coração do Oriente Médio. Na verdade, estamos no centro do mundo árabe e islâmico, cercados por esse oceano de pessoas que, na maioria dos casos, são hostis a Israel. E esse é o grande desafio de sobreviver nessa região. Porque, só para comparar com os Estados Unidos da América, quem são os vizinhos? Ao norte estão os canadenses, ao sul estão os mexicanos, a leste estão os golfinhos e a oeste estão as barracudas, ok? Quem nós temos como vizinhos? Ao norte, o Hezbollah, a sudoeste, o Hamas, a leste, a Jordânia e além é o Irã, o Iraque, o ISIS, lembra? E a oeste você tem a Líbia com todas as atrocidades desse país, Sudão, Iêmen, todos esses estados falidos que se tornaram banhos de sangue nos, digamos, últimos 15 anos. E esses são nossos vizinhos. Esse é o bairro onde tentamos estar aqui como uma pequena nação. Uma pequena parcela da população do Oriente Médio ainda acredita no seu direito a este lugar. Ainda acredita no mundo que deveria apoiar Israel como fez no passado. Ainda assim, lutamos para sobreviver na terra de nossos antepassados e para reviver nossa cultura após 2000 anos de exílio. As questões atuais no Oriente Médio, na verdade, são derivadas desse fato de que estamos tentando sobreviver na terra de nossos antepassados. Enquanto nossos vizinhos não gostam de nós, não nos querem aqui, querem se livrar de nós completamente. E a ocupação não é algo que aconteceu em 1967. A ocupação é o que aconteceu em 1948, ou seja, quando o Estado foi estabelecido. Questões atuais. Se olharmos para o quadro do Oriente Médio, nós lutamos. O povo iraniano, que foi construído ao longo dos últimos, digamos, 40 anos, incluindo o Irã, é a cabeça do povo. E os tentáculos estavam no Líbano. Hezbollah, Síria, o regime de Assad, que apoiou o Irã, Iraque, que foi tomado pelo Irã, Iêmen, os Houthis, que estão devastando o mundo, comércio, tráfego marítimo. Hamas, claro, e todas essas organizações foram treinadas pelo Irã, armadas pelo Irã, patrocinadas pelo Irã e pelo aliado do Irã, o Catar, que é o maior inimigo do Ocidente em geral, dos Estados Unidos em particular, e também de Israel. Eles fazem cara de bonzinhos ao hospedar uma base aérea americana no Catar chamada Udaid. Ainda assim, se você ouvir apenas meia hora da Al Jazeera em árabe, não tem como escapar das mensagens maldosas contra o Ocidente em geral, contra a América, que é a cabeça do problema. Israel é o braço longo da América. O Islã, na verdade, deveria lutar contra esses países temporários como os Estados Unidos e Israel. Essa é a impressão que você tem desse canal, que é muito influente, especialmente no mundo árabe, senhoras e senhores. Com uma guerra brutal que custou a vida de centenas de soldados israelenses e de centenas de civis. Um preço muito, muito alto que uma pequena nação pode pagar. Mas o povo iraniano está quase totalmente derrotado. Hezbollah implora por sua vida. A Síria já era, o Hamas está a caminho de desaparecer, o Iraque virou as costas para o Irã. O único ou o último moicano que restou para lutar pelo Irã são os Houthis. O Irã está exposto depois que Israel cuidou da defesa aérea do Irã e agora qualquer país pode fazer no Irã praticamente o que quiser, porque o Irã está exposto e eles sabem que estão vulneráveis e estão sendo muito cautelosos. E recentemente, desde que Trump foi eleito nos Estados Unidos, eles tentaram fazer uma boa aparência para convencer pessoas na América que são ingênuas o suficiente para acreditar neles, ou cair na armadilha das mentiras iranianas, achando que pode haver uma solução pacífica para isso. Primeiro de tudo, o programa nuclear, depois o expansionismo do Irã, que foi demonstrado nos últimos anos, e o esquema que ele construiu é o lado xiita do Islã. Existe outro lado no Islã, o lado sunita, que não é menos problemático. O que temos do lado sunita? Temos, antes de tudo, o Hamas. Embora fossem sunitas, eles eram apoiados pelo Irã.
Hoje temos o Estado Islâmico governando a Síria. Muhammad al-Shara, o presidente da Síria, cujo apelido é al-Julani, é formado pelo Estado Islâmico e pela Al-Qaeda e agora ele tem um Estado. Opa! Achei que tínhamos acabado com o Estado Islâmico em 1918, em 2018, só para descobrir que hoje o Estado Islâmico tem um Estado legítimo no território. Quer dizer, nos mapas reconhecido pelo mundo. As pessoas estão vindo para encontrá-lo, canais de mídia estão entrevistando ele. Ele está viajando pelo mundo para conseguir apoio. Embora uma recompensa de, acho que eram 10 milhões de dólares, estivesse sobre sua cabeça pela CIA. Certo? E hoje ele está governando um estado, ok, então isso é pelo menos potencialmente um problema. Não se esqueça que ele é apoiado pela Turquia, e a Turquia é governada por Erdogan, que é um presidente da Irmandade Muçulmana. Então nós mais ou menos nos livramos do esquema iraniano para encontrar isso. Há outros surgindo do lado sunita para tomar conta da situação. Então aqui estamos. Não é questão de um ser o bom e o outro o mal. São dois lados do mesmo problema radical islâmico. Um é chamado xiita, o outro é chamado sunita. O objetivo é mais ou menos o mesmo: livrar-se do Ocidente, livrar-se de Israel. Então precisamos abrir os olhos e entender as questões atuais. A questão é o que os impulsiona, pois sem entender suas motivações, não compreendemos as questões atuais. Para entender isso, precisamos penetrar na mentalidade deles. Como esses muçulmanos radicais, e aqui um comentário muito importante, nem todos os muçulmanos são radicais, há muitos, eu diria até que a maioria deles não é radical. Os Emirados são governados por um grupo que não compartilha a visão radical do Islã. Outros países, como Marrocos, Egito, Jordânia, eles não compartilham essa forma radical de pensar. Então, para eles, Israel pode ser tolerado quando se trata da Jordânia e do Egito, e Israel pode ser um parceiro quando se trata dos Emirados, Marrocos e Bahrein. Então, dito isso, eles não são um problema. O problema é o lado radical do Islã, que luta contra nós e contra a maioria de nós aqui neste todo. E a pergunta é, por quê? O que diabos eles têm contra nós? Por que eles lutam de uma forma que pode causar destruição como vemos em Gaza? E eles continuam, não desistem, embora saibam que o preço é enorme. A questão é o que os motiva, a visão de mundo deles sobre judeus e cristãos. Aliás, é praticamente o mesmo, construído por algumas camadas, sendo a mais básica a religiosa. De acordo com a interpretação deles do Islã, o Islã veio ao mundo para substituir o cristianismo e o judaísmo. Eles levaram a teoria da substituição um passo adiante, e agora o Islã veio ao mundo para substituir o cristianismo e o judaísmo. Ambas as religiões, judaísmo e cristianismo, são nulas e sem valor. Din batil, como se diz em árabe. Alguém aqui fala árabe? Não muitos. O árabe é a chave. Judaísmo e cristianismo são nulos e sem valor. Din batil significa religião da falsidade, enquanto apenas o Islã é a verdadeira religião, Din haq. Por que ter um Estado judeu se o judaísmo acabou? E quanto aos Estados cristãos, por que precisam existir? O cristianismo perdeu relevância desde que o Islã surgiu para substituir o cristianismo e o judaísmo. Essa é a primeira camada. A segunda trata da questão territorial. Esta terra, a terra de Israel, na verdade é uma terra islâmica. Por quê? Porque uma vez que os muçulmanos ocuparam este país, e qualquer país do mundo só tem passagem de ida para entrar no mundo islâmico e não para sair. É por isso, aliás, que eles afirmam que a Espanha, a Península Ibérica, Espanha e Portugal deveriam voltar a ser islâmicos. Porque uma vez que esteve sob domínio islâmico, a Sicília, a ilha no sul da Itália, deveria voltar a ser islâmica. Grandes partes dos Balcãs, até o norte, aos portões de Viena, onde foram derrotados em 11 de setembro de 1683. Agora você sabe por que a rebelião de setembro foi escolhida. Nova York em Washington. E qualquer terra que já esteve sob domínio islâmico deve voltar a ser islâmica, incluindo este país também. Então, quem veio foi Lord Balfour, ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, há 100 anos. E ele, evangélico, anglicano, cristão, ele dá esta terra aos judeus. Com licença, pode isso? A terra pertence a ele? Esta é uma terra islâmica.
Como é que o ministro das Relações Exteriores britânico, cristão evangélico, dá esta terra aos judeus se ele não é dono dela e eles não a merecem? É isso que eles dizem. Depois, ainda pior, em Sanremo, Itália. Abril de 1920, a Convenção de Sanremo da Liga das Nações decide adotar a Declaração Balfour e transformá-la em um documento internacional legalmente vinculativo. Quem está votando nisso? Rússia? Japão? Quem diabos deu este país para a Rússia e o Japão votarem para entregá-lo aos judeus? Isso é uma conspiração contra o Islã. Então, e recentemente, há alguns anos, o presidente Trump reconheceu Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Quem deu essa cidade para ele reconhecer como a capital dos judeus? Ela pertence ao Trump? Essa é a pergunta que eles levantam. Então, esse país pertence ao Islã. Jamais tirar isso do mundo islâmico para dar aos judeus. Terceira camada. Judeus nem sequer são uma nação. Judeus são comunidades que pertencem a todas as nações do mundo. Um judeu americano é americano e ele é judeu. Ele é judeu assim como outros americanos são cristãos ou muçulmanos. Ele é americano. Um judeu no Iraque é um árabe iraquiano que por acaso é judeu, assim como muitos árabes iraquianos que são cristãos, yazidis, sabais, mandaitas ou muçulmanos. Um judeu na Rússia é um cidadão russo que por acaso é judeu, assim como outros russos que são cristãos ou o que quer que sejam e assim por diante. Judeus não formam uma nação, mas comunidades em várias nações. Assim, se não há nação judaica, por que precisaríamos de um Estado judeu? O quarto problema é que os judeus, assim como os cristãos, deveriam viver sob o jugo do Islã, como dhimmis, pessoas que têm que viver sob a lei da Sharia, de acordo com as regras para judeus e cristãos que vivem sob o domínio islâmico. Por exemplo, um judeu e um cristão não têm permissão para montar um cavalo, apenas um burro, para humilhá-los. A casa do judeu e do cristão deve ser mais baixa que a do vizinho muçulmano. Sinagogas e igrejas também devem ser mais baixas que mesquitas. Para mostrar quem é superior e quem é inferior, judeus e cristãos deveriam andar na rua, no canal de esgoto que fica no meio da rua. E você sabe, na Idade Média, eles não tinham esgoto sob os prédios e sob as ruas. Tudo o que saía das casas ficava na rua, e não só das cozinhas. E esse é o canal de esgoto no qual judeus e cristãos deveriam andar. Muçulmanos, é claro, andam na calçada, judeus, quando andam na rua. Precisam ser marcados com um remendo amarelo, ou lenço amarelo, ou chapéu amarelo, cristãos com remendo roxo, lenço roxo ou chapéu roxo. E isso não começou na Alemanha Islâmica dos anos 40, começou em Bagdá, no século IX, e foi isso que foi inventado, esse remendo amarelo, e para os cristãos, o remendo roxo. Por quê? Porque judeus e cristãos são impuros e os muçulmanos devem evitar tocá-los na rua, então eles precisam ser marcados. Judeus e cristãos não podem vender vinho porque muçulmanos podem comprá-lo e bebê-lo. Cristãos não podem vender carne de porco, pelo mesmo motivo que judeus e cristãos devem pagar o imposto de cabeça jizya, todo mês. Vá até o coletor e rasteje da porta até o coletor pelo chão. Leve um chute depois de entregar a jizya com a mão e fuja do local. Por quê? Porque há um versículo no Alcorão que diz que judeus e cristãos, ou seja, o povo do livro, devem pagar a jizya com a mão, enquanto eles são humilhados. E para implementar isso, literalmente, essa foi a prática em alguns lugares, em algumas épocas e cada vez mais. Você pode ler muito mais sobre a zimitude no livro de Bat Yor, Islã e Zimitude. Bat Yor, como você sabe, é um pseudônimo de uma senhora judia chamada Gisele Littman. Ela nasceu no Egito, em Alexandria, e por isso seu pseudônimo é Bat Yeor Bat Yor. Em hebraico significa filha do Nilo e ela é uma especialista mundial sobre o Islã. Ela fala árabe, ela lê árabe e seus livros são os melhores para aprender o que se passa na mentalidade dessas pessoas. E eu recomendo muito este livro, Islã e Zimitude, e qualquer outro livro escrito por Batia ou Batia Yor, senhoras e senhores. Como judeus e cristãos têm que viver nessas condições sob o Islã, eles não têm direito a nenhuma polícia estatal, soberania, governo, exército, polícia ou qualquer outra manifestação de independência e soberania. Esse é o resultado, ou essa é a conclusão das leis da Dima. Então, se você juntar todas essas coisas, o Estado de Israel absolutamente não tem direito de existir por causa da religião.
A religião judaica e a cristã não são inválidas. A terra é islâmica. Os judeus não são uma nação e, de qualquer forma, eles têm que viver sob o jugo do Islã. O que aconteceu desde o último quarto do século XIX, os judeus estão vindo em grande número para este país com a ajuda do cristianismo ocidental. E eles estabelecem aqui o mandato sob o reino cristão britânico. E então declaram um Estado em 1948. Eles ocupam o país e, mais tarde, em 1967, ocupam Jerusalém. E o pior vem depois, quando os judeus ousam orar no Monte do Templo. E isso, na verdade, é o auge desse processo que é visto por eles como a ressurreição do judaísmo depois de ter sido cancelado pelo Islã. E isso é algo que eles não conseguem compreender, porque é uma ameaça teológica à própria existência do Islã. E essa é a conspiração do judaísmo e do cristianismo contra o Islã. E eles realmente travam essa jihad contra nós para salvar o Islã, de acordo com a interpretação deles, para salvar o Islã do perigo do retorno do judaísmo à vida, na forma de um Estado, exército, polícia, ministérios e relações com outros países do mundo, especialmente países cristãos. E isso é o que os motiva a tal ponto que eles não se importam com o próprio povo deles, que é morto. Porque, de qualquer forma, eles vão se tornar mártires, você sabe, shahids no paraíso, para aproveitar todas as recompensas do céu. Então, se eles forem mortos, na verdade nada aconteceu. Eles continuam vivos. Há um versículo no Alcorão que diz: não considere aqueles que foram mortos por Alá como pessoas mortas. Não, eles estão vivos. Alá cuida deles. Esse é um versículo do Alcorão, então eles não estão realmente mortos. Então, mesmo que anunciem que 40 mil, eu não sei quantos, já morreram em Gaza, isso é o que eles mostram para o público externo, porque isso faz com que o mundo critique Israel, fiquem com raiva de Israel. Para eles, tudo bem, o Alcorão diz isso. Em outros lugares, Aktuluma Tuktalum, na guerra. Você mata e você é morto. Nada de realmente especial aconteceu. Então é assim que eles encaram essa guerra contra Israel, que é uma guerra religiosa, guerra santa. Jihad para salvar o Islã do perigo do retorno do judaísmo à vida com o apoio do mundo cristão. E agora a pergunta é, a nossa pergunta, o que fazemos com isso? Nossa pergunta, o que fazemos com isso? Nós sucumbimos a essa mentalidade? Nós nos rendemos? Nós aceitamos isso ou lutamos? Nós resistimos? E a resposta, pelo menos dada por Israel, é: nós lutamos, nós resistimos. Vamos mostrar para eles, mas sozinho é muito difícil. Nós dependemos de outras nações, dependemos especialmente do mundo cristão para salvar ambos. Porque se Israel falhar nesta guerra contra a Jihad, a distância até a Europa é de apenas 3 horas de voo. Quando chegar à Europa, haverá tanto encorajamento que as massas de muçulmanos que já migraram para a Europa vão se revoltar porque podem, e hoje, infelizmente, os governos da Europa, especialmente da Europa Ocidental, estão tremendo e estremecendo por causa dessa migração. Na França, já tivemos casos em que pessoas foram degoladas pelo menos 2 vezes, e degolar é o método padrão de se livrar do inimigo. E vimos isso com o ISIS, e vimos os combatentes do ISIS em Paris em 2015, já faz quase 10 anos. Em novembro, no grande ataque à casa noturna Bataclan e ao estádio. Vimos o que aconteceu no jornal Charlie Hebdo, vimos a estação de trem em Madrid, vimos Londres em julho. Não é mais teoria, é a realidade. E os europeus estão petrificados porque sabem que são vulneráveis, porque foram penetrados pela jihad. Pela hijra, jihad significa a jihad da migração. E só para aqueles que não sabem, jihad não é necessariamente uma jihad beligerante, uma jihad militar. Não necessariamente. A jihad tem muitas facetas. Al Jazeera, o canal do Catar, é definido por Qaradawi como jihad da mídia. Qaradawi, o líder da Irmandade Muçulmana que faleceu há alguns anos, que estava vivendo no Catar depois de fugir do Egito. E ele tinha na Al Jazeera toda semana, 1 hora inteira, para espalhar o veneno da jihad pelo mundo todo através da Al Jazeera. Ele chamou a Al Jazeera de jihad midiática e se orgulhava, pois promover causas da jihad pela mídia é uma jihad midiática. A jihad econômica é o boicote BDS, boicote às atuais sanções contra Israel. Isso é uma jihad econômica.
A jihad econômica é uma parte indivisível da jihad. Não é de hoje. Já nos tempos antigos do Islã, a jihad econômica fazia parte da jihad. Vou explicar como isso funciona no Hadith, na antiga tradição. Há uma questão sobre alguém que vai para a jihad, vai para a terra da jihad e alguém o hospeda. Dar-lhe comida, oferecer-lhe abrigo para a noite, dar-lhe um banho e uma cama para dormir à noite e comida para comer. Qual é a porcentagem da recompensa que o anfitrião recebe? Então, há um debate entre 1/4 e 1/3 da recompensa do jihad, que os jihadistas recebem e que o anfitrião recebe. Além disso, alimentá-lo, lavá-lo e oferecer abrigo fazem parte do jihad, pois sem isso ele não pode lutar. Então, o anfitrião, na verdade, participa do jihad entre 1/4 e 1/3. E se ele também der seu cavalo para que ele chegue à terra do jihad? Mais rápido e mais descansado, fica entre 1/3 e a metade. Isso significa que o apoio ao jihadista é parte do jihad, uma parte indivisível do jihad, senhoras e senhores. Queimar igrejas é o Arsan Jihad na França, em outros lugares. E há algumas igrejas muito famosas que foram queimadas recentemente. Arsan Jihad, jihad de nascimento, fazer filhos. Para tomar os lugares, Gaddafi disse: podemos tomar a Europa sem um tiro com o ventre islâmico. É o suficiente. Vai levar mais algum tempo. E daí? Há um versículo no Alcorão: Inalá ma'as sabirin, Alá está com quem tem paciência, e eles são muito pacientes. E há muitas outras facetas do jihad, como o jihad acadêmico para investir em centros de pesquisa, comprar políticos, comprar acadêmicos, como eles fazem. Só recentemente foi revelado que o Catar investiu cerca de 4 bilhões de dólares em. Os últimos 10 anos nas universidades americanas mostram isso. Me mostre um acadêmico que fale algo contra o Catar. Se ele ou o centro de pesquisa ou o salário dele recebem patrocínio, senhoras e senhores, a democracia, que permite que países perversos como o Catar se infiltrem no sistema, às vezes se transforma em uma democracia suicida. Uma democracia suicida. E não tenho certeza de que aqueles que idealizaram a democracia pretendiam permitir que países perversos como o Catar, o Irã ou outros penetrassem no sistema para transformá-lo em algo o mais distante possível da democracia. Porque esse é o objetivo deles: transformar todos nós em Dar al-Islam, que significa a casa do Islã. Se isso acontecer por meios pacíficos, como o dinheiro, que seja. Se não funcionar, vamos lutar. E é isso que estamos enfrentando hoje. Senhoras e senhores, estamos no mesmo buraco, estamos na mesma luta, estamos na mesma guerra. Unidos, vamos sobreviver. Divididos, todos nós vamos lutar. Muito obrigado.